Fala, meu amigo, fala, minha amiga, meu aluno, minha aluna do Garra Alvo, né? Curso preparatório para as carreiras policiais. Cara, professor Rodinei Dancas já me conhece, né? Essa é a nossa segunda aula. Sou professor de informática. Vamos dar continuidade. A gente fez um introito, né? Uma introdução da informática e a gente terminou naquela parte de história. E a gente viu que a parte de história, conhecendo um pouquinho da história da informática, ela nos traz respostas para as questões de prova. Né? Então, não é porque a gente busca uma história de 1950 que a gente não está contextualizando. Muito pelo contrário, a gente está contextualizando e a gente não está dando aula mimimi aqui de informática, não. Meu objetivo é que você passe e que você passe bem. Para passar bem, a gente tem que fazer uma boa base. Até chegar em cálculos avançados do Excel, a gente vai percorrer caminhos sólidos de aprovação. Becker me chamou, faço sempre minha reverência ao Eric Becker, né? Coordenador do curso Garra Alvo, a pessoa com a qual eu tenho amizade há alguns anos, foi meu aluno, foi meu aluno. E hoje eu tenho a honra, né, de, por ter sido professor dele de informática, estar aqui compartilhando então um pouquinho aí do saber, tá? Minhas redes sociais, só coloquei aí prof.idancas, é o que me interessa falar para vocês, se vocês me seguirem. Desenvolvo um trabalho muito forte de informática e de parte de psicologia lá, já falei no primeiro vídeo, não vou ficar estendendo mais, vamos para a nossa aula. Vamos lá, canetinha, né? Você pega seu papel, seu A4, bloco de fichário, caderninho e vai anotando as aulas. Desse jeito, no final do nosso curso, você vai ter a aula anotada. Se você quiser, você dá um print screen na tela, imprime, você vai ter então uns slides. E melhor, essa aula anotada vai estar aqui ó, na sua cabeça. E no dia da sua prova, você não vai esquecer que você vai ter um caderno de prova e não um computador. Não precisa pegar computador. Para de ser mimizento. Quem quer ser policial não pode ser mimizento. Nem mimizenta, né? Então a gente aprende a fazer prova. Sou concurseiro nato, né? Concursado no Exército, concursado na Polícia Civil, concursado na Polícia Militar, hoje no Tribunal de Contas. Então, se eu puder emprestar um pouquinho do saber dessa aprovação, eu te falo que em nenhum momento eu comprei livro, em nenhum momento eu estudei para apostila, em nenhum momento eu busquei qualquer outro tipo de muleta pedagógica no aprendizado. Eu sempre ia para os cursinhos, anotava a aula, o que estava no caderno era bom demais para eu passar. Foi assim que eu consegui sucesso nas carreiras públicas, estou há mais de 30 anos. Então, dessa forma, eu já inicio, né, com um novo slide, né, para a gente estar buscando, então, a introdução à informática. Eu falei, então, da história da informática, né, e aí, dentro dessa história, a gente vai avançar um pouquinho. Então, finalizei com bug, né, que você lembra que bug é o inseto que danificava o computador ENIAC, e o termo bug é o termo utilizado no contexto atual, né, no contexto atual, para falhas no sistema. Falhas no sistema. Então eu queria aprofundar um pouquinho essa parte da parte introdutória, né, para a gente poder falar então de um tema que vai cair na sua prova. E eu preciso aqui então só pegar a cor da caneta, marca texto. Quando eu estou olhando para cá, gente, eu estou, na verdade, procurando a cor correta. Então, eu queria aprofundar os sistemas mais cobrados, né? Então, vou deixar para aprofundar a parte de hardware. Hardware, você sabe que é a parte física, não é isso? Então, aí você sabe que é a parte física sem problema nenhum. Evidentemente que na prova da Polícia Civil, por exemplo, você tem uma prova com mais perguntas de aplicativos que vem fazer escrivão, perguntas mais ligadas de informática, ligada à parte de investigação. Se for fazer a prova de agente de telecomunicações, uma parte mais voltada a redes de computadores, né? Então, dependendo do cargo que você for escolher, por exemplo, na Polícia Civil, a prova de informática pode ser mais ou menos complexa, mais ou menos profunda. E a gente quer, então, que você tenha a melhor aula aqui. Então, vamos avançar a parte de hardware. Hardware computacional é o conjunto de partes físicas, né? Então você coloca assim, conjunto, né? Conjunto de partes físicas. Gente, coloquei no quadro, você tem que anotar, tá? É essencial. Além da minha fala, coloquei no quadro, tem que anotar. O conjunto de partes físicas trata-se de todos os equipamentos ligados, né, à estação de trabalho. Então, o conjunto de partes físicas, a gente está falando da... Eu acho que eu
coloquei errado aqui, estava pensando. Ligado, então, ao computador, deixa eu pegar a caneta. Ao computador, e esse computador, você vai lembrar que a gente já falou que é o gabinete, tá? E os seus periféricos. Periféricos. Gente, aqui outra informação. Periféricos. Outra coisa importante. Periféricos pode cair assim na sua prova. I/O. Ou pode cair E/S. Então anota essas duas siglas. I/O vem do inglês. De input barra output. Ou E/S de entrada e saída. Então falou de periférico, né? Falou de pegar aqui, marcar texto. Você falou de periférico, né? Então a gente pode substituir essa palavra periféricos por I/O ou E/S. Isso aqui é muito cobrado na prova da polícia, hein? Parece que não, mas sim. Então, falou de hardware, a gente está falando disso. E a gente tem que entender, né, que o computador hoje, ele tem algumas partes principais, ou elementos, né? No computador você tem a placa-mãe, no computador você tem a CPU. No computador você tem outras peças importantes. Outras peças que aí são caracterizadas como periféricos. Tá? Software, vamos para o próximo slide. Então aqui a gente está aprofundando o software. Então vamos lá. Deixa eu pegar a cor da tinta preta. O software, ele já tem uma outra característica, né? Então, software, se a gente tivesse que falar, a gente já disse isso, mas só reforçar, é a parte abstrata do sistema, né? Parte abstrata do sistema. E que sistema é esse? Só reforçando, sistema de TI, TIC, sistema de informática. Eu não sei como vai cair na sua prova. Mas pode cair uma dessas palavras ou siglas. Gente, olha só, deixa eu colocar o que eu já vi em prova. Pode cair TN também, sistema de TN. Sabe por quê? Quando a gente fala de TN, a gente fala de tecnologia do negócio. Muitas vezes, essa expressão tecnologia do negócio está ligado à área computacional. Então, deixe isso anotado. É o bisural agora desse módulo. Ixi, minha foto já saiu lá em cima, desculpa, gente. Mas ó, debaixo da minha foto ela escrevendo na lousa, a gente não percebe. Parte abstrata do sistema é TI, então onde está a minha figura, a minha imagem, é TI, TIC ou informática, que também pode ser TN, tá? Que é tecnologia do negócio. Só não vou apagar para dar continuidade e você entender o que eu estava falando, tá? Peço desculpas nesse erro aí. Não vai falar com o Becker, senão ele vai mandar embora. Software, então, é o que a gente fala que é a parte abstrata do sistema, que é a parte, também pode colocar a parte lógica, né, gente? Parte lógica. Então, e é o software que resolve os problemas do nosso dia a dia. A gente sabe que existe uma lei, né? A lei número 9609 de 98, é isso? 9609, confere isso aqui, deixa eu só, olha aqui na minha anotação, eu também tenho uma anotaçãozinha aqui para dar essa aula, né? 9609 de 98, e a lei diz o seguinte, eu vou ditar para vocês anotam com muita calma, se vocês não pegarem o conteúdo, você volta o vídeo, tá? Então, a lei diz que programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada. Opa, linguagem, deixa eu anotar isso, natural ou codificada. Estou anotando isso que eu vou contar para você o que é isso. Contire suporte físico de qualquer natureza, pode estar no pendrive, pode estar no disquete. Nossa, disquete nem tem mais, né? Pode estar no HD, pode estar na nuvem, ou em equipamentos periféricos, pode ser um programa de uma impressora, um programa de instalação de uma webcam, como os drivers, né? E de qualquer natureza, suporte físico de qualquer natureza, emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos, equipamentos periféricos, em técnica digital ou análoga, ou semelhante à técnica digital, mas não é analógica, só toma cuidado com essa expressão, para fazê-lo funcionar em determinados fins. Só para a gente lembrar, gente, é complicado, só para a gente lembrar
linguagem natural é aquela próxima ao entendimento da pessoa, que é uma pessoa, então é quando a pessoa entende, né? Então você pode codificar um programa, uma linguagem natural, escrevendo os códigos em inglês, normalmente, uma linguagem codificada, que é uma linguagem, por exemplo, uma linguagem binária. Agora é um termo diferente. O que é uma linguagem binária? Aquela que o computador vai entender, que é formada por 0 e 1, ou uma linguagem hexadecimal. Olha só que legal. Claro que esses conceitos é mais ligado a quem vai fazer agente de telecomunicações. Uma linguagem hexadecimal é aquela AF, ops, saiu aqui o negócio, espera aí só um minuto, B1, né? FF e assim vai. Então você vai colocando códigos binários de programação, tá bom? Então tá aí, software, parte abstrata, parte lógica do sistema de TI, do sistema de informática. Tem uma lei que trata do que vem a ser software, né? Então software é um conjunto organizado de instruções em linguagem natural codificada. A linguagem natural é aquela que a gente vai escrever no programa de computador, cujos comandos são muito parecidos com a língua inglesa, ou uma linguagem codificada, aquela linguagem que a gente não entende, aquela linguagem de hacker, né? Se é assim a gente pode falar, que o computador entende, que é a linguagem binária, e a linguagem então mais ligada à programação, que é a hexadecimal. Vamos avançar. E eu queria falar com vocês agora. Deixa eu só mudar a cor da caneta. Eu sempre falo mudar a cor da caneta, não vou falar mais não, porque vocês não estão vendo, mas eu tenho a canetinha aqui, é uma caneta tátil e eu tenho que chegar na minha lousa eletrônica e mudar a cor. Vocês não conseguem ver porque a luz é inteligente, quando eu mudo nem manda uma sinalização. É muito legal isso aqui. Então vamos lá. Vamos falar de sistemas operacionais. Sistema operacional, o que faz o sistema operacional? Vamos lá. Canetinha. Às vezes a caneta falha. Gente, normal, né? Agora não está aparecendo a caneta. Vamos pegar a cor da tinta. Ok, vamos lá. Sistema operacional. Então, a gente sabe que o principal sistema operacional, não que seja o principal por eu achar o mais bonito, mas o principal por ser o mais utilizado é o sistema operacional Windows. Tá? Então, o atual Windows é o Windows 10. E o Windows 10, ele compete, né, na mesma estrutura, na mesma plataforma de hardware com o Linux. Qual é a diferença? O Windows 10 você precisa pagar dinheiro, né, gastar dinheiro para licença. E no Linux você não precisa pagar. Essa é a regra. Licença de uso. Licença de uso. A Polícia Civil explora muito esse tipo de questão na segunda fase, né? Nas provas dissertativas e nas provas orais. Então fique muito atento, né, a essa característica aqui, pagar licença de uso no Windows 10 e no Linux você não precisa pagar pela licença, é gratuito, vamos falar assim, ele é gratuito, tá? Não é bem o termo que eu gosto de usar, mas o termo é gratuito. E você sabe que esse sistema operacional ele vai rodar no computador normal, no desktop, notebook e computadores do tipo servidor. Vai guardando essas informações e que elas são extremamente valiosas. Falou de sistema operacional, então eu falei que vai rodar em computadores. Eles vão rodar em computadores do tipo workstation. Workstation são estações de trabalho mais parrudas, mais pesadas, com hardware mais pesado, com hardware mais potente. Geralmente a gente usa um workstation para estação de trabalho, workstation para streaming, workstation para desenvolver uma tarefa de AutoCAD, de desenho de engenharia. Tá? Você também tem computadores, a polícia gosta de perguntar muito disso, de Thin Client, né? São computadores mais leves, que não rodam vídeo pesado, não rodam quase nada, então ali você tem muita interação de texto. Tá? Você vê isso muito em lojas. Lojas grandes de departamentos, você vê isso em alguns distritos policiais, computadores pequenos, mais simples, que servem para transmissão de texto, para que a gente possa então entender. Já caiu na prova da Polícia Civil, eu tenho que fazer essa menção para você, o que é um computador verde, tá? Computador verde é aquele que consome menos energia, que é feito por materiais recicláveis, né? Não que o computador é feito de material reciclável, mas a sua caixa, o seu gabinete, né? Mas em especial consumindo menos energia e se torna uma solução sustentável. Isso caiu em prova e trouxe vários aí problemas para quem não estava assistindo a aula nossa no Agarra Alvo, né?
ou melhor, para os alunos que não estudaram comigo essa parte introdutória de informática. Falando ainda da nossa aula, avançando um pouquinho mais, eu queria falar para você das partes, anota aí. Eita, quem sempre foi a caneta? Das partes funcionais do computador. Isso aqui é importantíssimo, gente, importantíssimo, tão importante que eu vou grifar e você também vai grifar com uma caneta marca-texto, tá? Partes funcionais de um computador. Vamos lá, partes funcionais de um computador. Genericamente, né, e sem medo de errar, partes do computador não podem ser chamadas somente de periféricos, né? As partes funcionais, elas se referem ao hardware completo, ao computador. Então, vou desenhar aqui um computador, tá, gente? Ó. Eita, volta lá. Vou desenhar uma caneta. Vou desenhar, vou pegar a cor da caneta aqui, deixa eu mudar a cor da caneta para você entender essa... Eita, caneta, cor da tinta preta. Então, ó, faz de conta que isso aqui seja um computadorzinho, ok? Então você já percebeu que isso aqui é um notebook, ó, o webcam, tá? A caixinha de som do lado de fora, tá? Um mousezinho com fio. Só para identificar que isso aqui é um computador, ok? A telinha tá aqui, legal. Então, turma, quais são as partes funcionais de um computador? E você tem que saber, são partes funcionais de um computador. E você precisa anotar. CPU, que não é o gabinete, é a unidade de processamento lógica, né? As memórias, e aqui você já está acertando questões de prova, ok? E os dispositivos de relação humana, dispositivos de relação humana, só que eu vou chamar de dispositivos periféricos, tá? Um termo mais tranquilo, periféricos. Dispositivos periféricos, professor, é aquilo que você falou antes? Sim. A gente pode chamar de entradas e saídas, ou a gente pode chamar de dispositivos I/O, input/output, ou simplesmente de periféricos. E aí você vai ter três tipos: os periféricos de entrada, ok? Os periféricos de saída. Talvez aqui esteja a parte mais importante. Se você gostar desse slide, pressione print screen na tela, vai no Word e pressione Ctrl V simultâneo, você vai ter esse slide. E de uso misto. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Quero terminar essa aula em 20 minutos, dando todo o conceito. CPU, a gente chama de microprocessador, ou UCP, Unidade Central de Processamento. Dois grandes fabricantes, AMD e Intel. Isso para computadores portáteis. Se você usar, por exemplo, aqui, ó, olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha para mim. Se você usar um smartphone, você vai encontrar um processador chamado Snapdragon, da Qualcomm, tá? Aí é um computador, aí é um processador que roda Linux, porque o meu sistema é Android, tá? Deixa eu mostrar para vocês, ok? Você está vendo a hora que eu estou gravando a aula, olha lá que hora. Eita, nós. Trabalha pra caramba, professor. É isso aí. Então, voltando para o nosso quadro. Professor, apareceu lá, tá bom. É a AMD ou Intel, tá? Vou colocar aqui, Intel aqui embaixo, tá? Aí deixa eu apagar aqui, ó, que não está aparecendo. E aí a gente volta, caneta, Intel, tá? Legal. Então aqui a gente tem os dois grandes fabricantes, AMD e Intel. Outra coisa que você tem que saber processador não tem velocidade. Em regra, a gente usa a palavra velocidade. Processador tem uma unidade de trabalho chamada de frequência. Essa frequência é o Hertz. Então, pode ser chamado de frequência ou pode ser chamado também, se você quiser, aí de relógio. Memórias. O computador tem três tipos de memória. A gente vai abordar isso na próxima aula, mas deixa anotado a memória RAM, a memória ROM e a memória de massa. Tá bom, gente? Então dá uma olhada como que a gente fez esse quadro. É um quadro tipo mapa mental. Eu não vou falar que é um mapa mental, eu não gosto dessa expressão. Nem todos gostam de mapa mental, mas eu falo que isso é um mapa de inferência. Eu falo que eu faço inferência com cognitiva, com geometria cognitiva, tá? Se você quiser saber um pouquinho mais, me procura na rede social. Então voltando, as partes funcionais do computador. Eu desenho um computador aqui, ó, para você ter ideia do que a gente está falando, tá? Então você tem CPU para a gente fechar a aula, tá? CPU, que é chamado de microprocessador,
e os dois principais fabricantes AMD e Intel. Não é veloz o processador, a gente tem como medida o Hertz, por isso que a gente fala de 1.5 GHz, 2 GHz. Como unidade com partes funcionais, unidades funcionais, o computador tem memórias, tem memória RAM, memória ROM, memória de massa. E dispositivos a gente tem de entrada, então, por exemplo, teclado é de entrada. Você tem de saída, por exemplo, monitor é de saída. E você tem de uso misto, que é de entrada e saída simultaneamente. Por exemplo, tela touchscreen, né? Monitor touchscreen, né? O modem, o pendrive. Isso aqui, gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Então, aqui a minha tela é sensível ao toque, tá vendo? Então, sensível ao toque, tá vendo que tá saindo os risquinhos aí? É porque eu falo que é touchscreen, tá bom? Isso aqui é um dispositivo, olha aqui para mim. Isso é um dispositivo da minha lousa eletrônica, né? Então, se eu clicar aqui, ó, eu abro a lousa. Então, aqui, ao abrir a lousa, deixa eu colocar aqui, ó, ao abrir a lousa, eu posso colocar a lousa aqui em cima. Na hora que eu colocar aqui em cima, eu tenho aqui, ó, uns conectores, não sei se você consegue ver, tá? Um conector de rede e um conector de USB 3.0, aqui, ó, rede e 3.0, tá? 3.0 aqui. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque esse é um dispositivo periférico diferente. Ele é híbrido, ele é de entrada e saída, ou de uso misto, tá? Então, uso misto, uso híbrido. Então, nessa aula eu falei, já comecei a introduzir conhecimentos diferentes. Já passou um pouquinho de 20 minutos, quase 21 minutos e 30, já passando quase 22. Eu deixo aqui minhas saudações, minha reverência, que você esteja estudando. Qualquer dúvida é só me procurar ou procurar o professor Becker para sanar as dúvidas, tá bom? Bons estudos, boa preparação, força e honra.